Bom, então, oficialmente, um bom dia para todos, para todas. Vamos, então, começar o nosso estudo de hoje, hoje nós começamos o estudo mesmo do Mateus. Eu vou começar por um versículo, já no versículo 4, depois nós voltaremos para o versículo 1, porque eu achei relevante a gente começar por essa passagem que fala sobre o início da proclamação do reino da Galileia, pela Galileia. Mas eu queria iniciar o nosso estudo com oração. Vamos pedir para o Senhor nosso Deus, Pai de infinito amor e bondade, rogamos nesse momento que possamos receber a tua proteção e a luz dos irmãos da casa de João Pedro, os irmãos que são responsáveis pelos grupos de estudos no plano astral, que nos ajudam, que nos intuem em bons pensamentos, boas reflexões, e que os nossos corações possam estar abertos, a mensagem do Evangelho possa encontrar terreno fértil nos nossos corações e nas nossas mentes. Que o Mestre Jesus também possa nos abençoar e proteger o lar de cada um de nós que estamos aqui e de todos os irmãos trabalhadores da casa de João Pedro. Que assim seja. Vamos lá, então. Essa passagem do Mateus, ela também está no Marcos e está em Lucas. Como eu havia explicado anteriormente, a gente tem o que são chamados os evangelhos sinóticos, né? Sinóticos que eles são repetidos, as mesmas passagens, melhor, os mesmos acontecimentos são narrados nos três evangelistas, em menores acontecimentos, nos quatro. Mas os sinóticos mesmos são Mateus, Marcos e Lucas, e o João é o que se destaca com uma característica mais espiritual do que narrativa dos acontecimentos da vida do Cristo, né? Então, esse é o roteirinho de hoje. Então, a gente vai fazer a leitura da perícope, nós vamos dar uma olhada nessa parte na metodologia, no quem, quando, onde e como. Vamos dar uma visão geral dos termos gregos essenciais para essa análise. E a gente termina ali com as mensagens dos Espíritos, para que a gente possa fazer a nossa reflexão em conjunto aqui no final, todos. Fizemos a nossa prece. Bom, aqui eu trago a leitura, a perícope, né, ou trecho do Evangelho, dos três. Eu vou ler dos três para a gente ver a diferença, né, qual é a perspectiva de cada um, mas a gente vai analisar especificamente Mateus, tá? Então, Mateus diz assim: ao ouvir que João fora entregue à prisão, retirou-se para a Galiléia. Assim, deixando em Nazaré, né, ou Nazara, na tradução está Nazara, foi morar em Cafarnaum, à beira do mar, no território de Zabulon e Neftali, para que se cumprisse o que foi dito através do profeta Isaías. Terra de Zabulon e terra de Neftali, caminho do mar, do outro lado do Jordão, Galiléia das nações. O povo que está sentado na treva viu uma grande luz, e aos que estão sentados na região da sombra e da morte, uma luz raiou. Desde então, Jesus começou a proclamar e a dizer: arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. Como eu já tinha mostrado na aula anterior, no estudo anterior, a gente viu que Mateus é um dos evangelistas que mais detalha os aspectos de relação com o Velho Testamento, né? Até porque ele era um dos mais letrados, né? Ele e o Lucas eram um dos mais letrados dos evangelistas. Ele era um coletor de impostos, então era uma pessoa que ele escrevia, ele podia escrever, ele tinha acesso a isso, mas principalmente ele era o apóstolo que fazia o vínculo, né, o link entre o Novo Testamento e o Velho Testamento. Na verdade, é mostrar para o povo hebreu
para os judeus que realmente Cristo era o escolhido por Deus para trazer a mensagem na Terra, né? Ou seja, ele era realmente aquele que viria trazer a salvação. Então, por isso ele faz sempre essa relação com o Velho Testamento. Quando a gente olha para Marcos e Lucas, eles já vão por um momento mais, eles resumem muito esse processo, tá? Marcos ele fala assim: depois de João ter sido entregue, Jesus foi a Galileia proclamando o evangelho de Deus e dizendo: está completado o tempo e está próximo o reino de Deus. Arrependei-vos e crede no evangelho. Vocês podem ver que é o mesmo conteúdo, só que dito de uma forma bem resumida. E Lucas diz assim: Jesus, em poder do Espírito, retornou a Galileia, e a notícia a respeito dele se espalhou por toda a circunvizinhança. Ele ensinava na sinagoga deles, sendo glorificado por todos. Então, eu tinha comentado para vocês que Lucas, diferente de Marcos e Mateus e João, não conheceram Jesus. E toda a descrição, todos os relatos que ele recebeu, tudo que foi escrito, ele foi por relatos. E relatos tanto da Maria como de todos aqueles que tiveram contato. Então, pode ver que ele narra muito daquilo que ele ouviu. Os outros já conseguem trazer um pouco mais daquilo que eles presenciaram e também, no caso do Marcos, algo mais resumido, né? Mas dá para ver nitidamente a, a diferença entre os três. Então, a gente vai aprofundar um pouco o Mateus nessas características. Aí nós vamos botar uma lupa aqui em Mateus. O quem em Mateus são os personagens João, Isaías, o povo sentado na treva é um dos personagens, a grande luz, Jesus e reino dos céus. No quando, a gente separou aqui João entregue à prisão e retirou-se para a Galiléia. Onde? Galiléia, Nazaré, Cafarnaum, beira do mar, Zabulon, Neftali e região da sombra e da morte. A gente vai analisar tanto os aspectos, né, regionais, como a gente já falou, mas também essa visão espiritual, como no caso quando eles falam região da sombra e da morte. E como? Começou a proclamar. A gente começa pelo quem? O primeiro apresentado ali é Isaías, aqui a gente traz um recorte sobre a vida de Isaías, uma síntese, né? Ele foi considerado pelas igrejas o maior desses profetas. Ele realizou uma missão entre 750 e 730 antes de Cristo e segundo os estudiosos, ele é tido como o profeta que prenunciou Jesus, né, no Velho Testamento. 66 capítulos foram escritos para profetizar a guerra, a seca e a fome, considerando o mau comportamento moral de Israel e dos povos vizinhos. Isaías iniciou seu trabalho condenando cultos exteriores e holocaustos. Os profetas, aqui especificamente desse livro do João Moutinho. Isaías é o maior dos profetas messiânicos. Tá? O Messias que ele anuncia é um descendente de Davi que fará reinar sobre a terra a paz e a justiça e difundirá o conhecimento de Deus. Então, vou botando as referências aqui para você se localizar. Né? Aquela primeira parte ali está no livro Os Profetas, do João Moutinho, e aqui é uma parte da Bíblia de Jerusalém, quando a gente está usando essa tradução da Bíblia de Jerusalém e do Haroldo Dutra Dias. Então, dá para ver que ele é quem anuncia a vinda desse Messias no Velho Testamento, isso quase 800 anos antes, né, da vinda do Cristo. Então, todos esses detalhes, tanto que tem uma das passagens que a gente vai ver mais para frente, que é onde, quando começa a caminhada de realmente trazer a salvação e trazer a palavra junto com todos os milagres, né, entre aspas,
ele entra numa sinagoga e lê o trecho de Isaías aonde ele fala, onde ele diz que ele é o Messias e que aquela profecia está sendo cumprida naquele momento nos ouvidos deles. As nações, que é o outro quem, né? É o plural, frequentemente se refere às nações pagãs, aos gentios, ou seja, os não-judeus. É importante aqui que a gente está olhando pela perspectiva bíblica, né? Então, os significados, a gente traz os significados de uma forma geral, olhando pela perspectiva também geral, pela perspectiva bíblica, e detalhando em alguns pontos relacionados ao contexto da época. E o povo sentado na treva. Aqui isso aqui é um comentário que está nos Atos dos Apóstolos. Ele diz assim: inúmeros não-judeus na Galileia haviam sido forçados a converter-se ao judaísmo no segundo século antes de Cristo. Essas pessoas anteriormente haviam se aliado aos inimigos fenícios da Judéia. A Galileia era rodeada em todos os lados, exceto ao sul, por territórios urbanos helenistas. Então, existia também aqui, e essa referência do povo sentado na treva é justamente aqueles que não queriam realmente seguir o judaísmo foram forçados para esse processo. E a gente pode fazer várias interpretações em relação a quando a gente está conectado a uma religião sem saber ou sem saber por que eu estou conectado a ela, né? Muitos de nós seguimos ou nascemos no cristianismo, mas um cristianismo católico, apostólico romano, e a gente vai se descobrir depois que, não estou referenciando isso como uma treva, mas que a gente, isso é uma metáfora, né? Mas que a gente ainda não escolheu o nosso caminho espiritual, né? Muitos de nós depois foi se descobrindo naquela religião que mais se conectou conosco. Da mesma forma se dá com esse povo. Ainda no quem, no povo sentado na treva, o João Moutinho escreve o seguinte lá nos Profetas. Ele diz assim: em que pese também a significativa contribuição dos profetas na orientação espiritual do povo, somente o Cristo foi portador de elevada cultura, aqui considerada de grande luz, que ensejou visão plena da vida espiritual. Por isso, antes de Jesus, as trevas ou escuridão espirituais predominavam no cenário da compreensão humana. Depois dele, pode-se considerar que a falta de visão ou entendimento espiritual deve-se à cegueira do homem e não à ausência de luz. O mestre chegou a dizer ao cego de Siloé que sua presença na terra significava a luz no mundo. A mensagem do Cristo não é privilégio dos seres encarnados. A humanidade constitui-se de espíritos e Jesus, em sua missão à Terra, não esqueceria os desencarnados, em maior número que conheceram igualmente o Evangelho por ele, endereçado a todos os seres da espiritualidade, especificamente aos que se encontravam em regiões de sofrimento. Por isso, o profeta diz que a luz resplandeceria igualmente aos que viviam na sombra da morte. Aqui também eu destaco uma passagem que tem, se eu não me engano, a Evolução em Dois Mundos, do André Luiz, aonde um dos mentores espirituais, quando se materializa no plano espiritual, na região do nosso lar, porque ele precisa se materializar, ele já está mais desmaterializado do que a matéria do perispírito, ele traz um rolo, um pergaminho, onde tem as escrituras, parte das escrituras originais do Evangelho. Então, mesmo em planos superiores ao nosso lar, ainda estudam, né? E da mesma forma, em regiões, há essas descrições também nos livros do André Luiz, em regiões mais no plano astral inferior, aonde seres também tentam levar com toda uma linguagem específica o Evangelho para levar essa luz para eles, né? A outra parte do quem, o reino dos céus, o reino de Deus. O emprego de reino dos céus em Mateus certamente é devido à tendência no judaísmo de evitar o uso direto do nome de Deus. A expressão Malchut Shamayim
se originou com a posterior expectativa judaica sobre o futuro, a vinda do Messias, que pavimentaria o caminho para o reino de Deus, né? Isso está no dicionário de Douglas. Então, os judeus todos acreditam em um Messias, mas não que seja os judeus mais ortodoxos, né? Tem os judeus cristãos, né? Como, por exemplo, os próprios apóstolos que acompanharam Jesus começaram, né? O Saulo, por exemplo, Paulo de Tarso, são judeus cristãos que deram origem a outras civilizações que seguiram essa tendência. Mas os ortodoxos que não acreditam acreditam na vinda ainda de um Messias, mas não que não seja Jesus. Os judeus reconheciam que Deus governava o universo em um certo sentido no presente, mas oravam diariamente pelo dia quando o seu reino seria estabelecido sobre todos os povos da terra. Está em comentários dos Atos dos Apóstolos. A realeza de Deus sobre o povo eleito e por meio dele sobre o mundo ocupa o centro da pregação de Jesus, como o ocupava no ideal teocrático do Antigo Testamento. Ele admite um reino de santos, dos quais Deus será realmente o rei, porque o seu reinado será reconhecido por eles no conhecimento e no amor. Então, aqui começa a transição, com Jesus, começa a transição desse reino de Deus que era já apresentado, mas como uma característica, como algo futuro e que seria extraordinário a conexão com o humano, né? E Jesus vem trazer que esse reino de Deus, resumidamente, a gente vai detalhar na frente, ele está no coração de cada um, que precisa ser explorado a partir dessa mensagem que ele traz, que é de caridade, de amor. Ainda continuando, ele tem aqui um trecho da conversa de Jesus com Hanã, que é o diálogo dele sobre o reino de Deus, né? Ele diz assim: Galileu, o Hanã perguntando, que era um dos juízes lá da época, né? Galileu, o que fazes na cidade? Passo por Jerusalém buscando a fundação do reino de Deus, exclamou Cristo com modesta nobreza. Reino de Deus? Tornou o sacerdote com acentuada ironia. E que pensas tu venha a ser isso? Esse reino é a obra divina no coração dos homens, esclareceu Jesus com grande serenidade. Vou pedir para que vocês fechem o áudio, acho que está dando uma interferência aqui, por gentileza. Deixa eu ver. Obrigado. Aí ele diz assim: esse reino é a obra divina no coração dos homens, esclareceu Jesus com grande serenidade. Obra divina em tuas mãos? Revidou Hanã com uma gargalhada de desprezo e, continuando as suas observações irônicas, perguntou: com que contas para levar avante essa difícil empresa? Quais são os teus seguidores e companheiros? Acaso terá conquistado o apoio de algum príncipe desconhecido e ilustre para auxiliar-te na execução de teus planos? E aí Jesus diz: meus companheiros hão de chegar de todos os lugares, respondeu o mestre com humildade. Sim, observou Hanã, os ignorantes e os tolos estão em toda parte na terra. Certamente que esse representará o material de tua edificação. Entretanto, propões-te realizar uma obra divina e já viste alguma estátua perfeita modelada em fragmentos de lama? Sacerdote, replicou-lhe Jesus, com energia serena, nenhum mármore existe mais puro e mais formoso do que o do sentimento, e nenhum cinzel é superior, perdão, replicou-lhe Jesus, nenhum cinzel é superior ao da boa vontade. Impressionado com a resposta firme e inteligente, o famoso juiz ainda interrogou: conheces Roma ou Atenas? Conheço o amor e a verdade, disse Jesus convictamente.
Tem ciência dos códigos da corte provincial e das leis do templo? Inquiriu Hanã, inquieto. Sei qual é a vontade do meu pai que está nos céus, respondeu o mestre brandamente. O sacerdote o contemplou irritado e, dirigindo-lhe um sorriso de profundo desprezo, demandou a Torre Antônia, em atitude de orgulhosa superioridade. Esse trecho está no livro do Boa Nova, no livro Boa Nova, do Humberto de Campos, psicografado pelo Chico, e é muito lindo esse trecho, porque tem aquele detalhe melhor o que está na Bíblia, né? Esse trecho ele está lá, mas aqui ele traz essa visão lá do plano espiritual, que ele teve acesso, e é fantástico. Mostra que a relação que até hoje nós fazemos com o poder, né, o poder divino vinculado ao poder humano, ao poder, a toda essa relação material, né, que nos envolve com um poder transitório, e Jesus vem nos mostrar que esse poder está vinculado à nossa capacidade de amar, à nossa capacidade de entender a verdade por meio da caridade, por meio do amor, e dessa forma a gente conseguir fazer uma conexão real e direta com Deus, por meio das criaturas. Então é uma mudança de paradigma incrível, que naquela época ele foi tratado como praticamente um louco, né? E era tão inteligente, ao mesmo tempo, o posicionamento dele, né? E sábio, obviamente, com toda a luz dele, que eles não conseguiam lidar com isso. E por isso, a gente sabe o que aconteceu, né? Eles fizeram tudo isso para organizar o desencarne dele. Mais uma parte do Ken, agora o Evangelho do Consolador, trazido pelo Emmanuel. Ele diz assim: o grego Evangelium, que é boa nova, quer dizer boa nova. Na literatura clássica, essa palavra designava a recompensa dada pela entrega de boas notícias. O Evangelho é a boa mensagem que Deus, em Jesus Cristo, cumpriu suas promessas a Israel e que o caminho da salvação foi aberto para todos. Esse trecho está no dicionário de Douglas. A mensagem permanente do céu entre as criaturas em trânsito pela terra, o mapa das abençoadas altitudes espirituais, o guia do caminho, o manual do amor, da coragem e da perene alegria. E também é o Evangelho de Jesus, é a dádiva suprema do céu para a redenção do homem espiritual em marcha para o amor e sabedorias universais. Ele é o roteiro para a ascensão de todos os espíritos em luta, o aprendizado na Terra para os planos superiores do ilimitado, de sua aplicação decorre à luz do Espírito. Aqui eu trouxe trechos de várias referências falando sobre o Evangelho com essa característica, tanto vinculada à literatura, quanto dessa própria aplicação espiritual, que basicamente é essa ascensão do espírito humano por meio do bem, né? Por meio do bem praticado, conectado ao outro ser humano. E o Jesus vai simplificando isso de uma forma incrível. Agora a gente vai entrar no quando. João entregue à prisão. Isso foi em torno de 30 depois de Cristo. Foi o início da missão de Jesus. Isso está nas parábolas de Jesus do Haroldo. E a parte completado o tempo, a Bíblia de Jerusalém diz o seguinte: falar de cumprimento supõe uma continuidade ligando as fases do desígnio de Deus e subentende que os homens têm conhecimento dele. Ao iniciar-se a última dessas fases, os tempos são cumpridos. Não somente as escrituras, porém toda a economia da antiga aliança é levada por Deus. É levada por Deus à sua plenitude. Deixa eu ver aqui se tem alguma mensagem. Tá bom. Tá bom, Cléia. E é importante a gente entender aqui que, completado o tempo, eu faço um recorte em relação ao Velho Testamento, porque em todo o Velho Testamento, e aos poucos a gente vai estudando
esses vínculos, tá? Todo o Velho Testamento é uma série de várias alianças, desde do Êxodo lá até o final. Os profetas vão mostrando, e próprias escrituras, com Moisés, depois com Abraão, com Moisés, consequentemente, com os demais profetas, é sempre uma relação de aliança de Deus com o povo, com determinadas regras morais, começar pelo uma base, que é os 10 mandamentos, essas fases foram vários ciclos, com mais de 3, 4 mil anos, para depois vir Cristo e fechar esse ciclo de uma aliança aonde Deus proclamou através de juízes, através desses profetas, mas tinha um novo ciclo para se iniciar, que era o ciclo do amor e da verdade por meio da caridade, que é Jesus. Em outro momento a gente vai estudar melhor isso, mas é esse aspecto que aqui quer dizer na Bíblia de Jerusalém, toda essa economia da antiga aliança é levada por Deus à sua plenitude, ou seja, todas essas pequenas alianças que foram feitas com os povos, desde a saída do povo do Egito, da escravidão lá no Êxodo, até o final dos profetas, com todas as profecias que eles faziam em relação ao que foi acontecendo no Novo Testamento, que é a vida de Jesus, se encontra em plenitude, né, com a aliança que Deus faz com Jesus para poder trazer essa salvação para nós, né, na Terra. Aonde se dá essa passagem? Aqui na Galileia, uma das partes é a Galileia, do hebraico galil, quer dizer círculo, anel. Dessa região não consta ter vindo profeta, todavia, quase todos os apóstolos de Jesus eram galileus. Consistia essencialmente de um planalto, cercado por todos os lados, menos ao norte por planícies. No tempo do Cristo, formava um território retangular, com cerca de 64 quilômetros, de norte a sul, e com cerca de 40 quilômetros de leste a oeste. Graças à sua posição, era atravessada por diversas rotas principais do império. Sua agricultura, pesca e comércio proveram a Cristo seu fundo cultural e são refletidos em suas parábolas e em seu ensinamento. A Galileia proveu os primeiros discípulos do Cristo e seu denso crivo de povoados formou o primeiro campo missionário dos mesmos. Então, aqui ele faz uma descrição dessa Galileia. E aqui aqui eu trago um mapa para a gente ter uma dimensão, tá? Porque a gente acaba lendo, né? A gente lê toda essa descrição e fica curioso para entender, pelo menos não é o foco central do nosso estudo, como a gente falou tanto, mas esse aspecto social, esse aspecto geográfico também fala muito da relação espiritual das nossas interpretações. Mas aqui mostra onde ficava a Galileia, Samaria, a Judéia, vocês estão vendo aqui. Então, dá para ver o terreno, eram espaços muito pequenos, lugares bem pequenos, né? E que, quando a gente está lendo, tem uma dimensão maior, às vezes. E, claro, como não existia carro na época, né? Nem formas muito rápidas de se locomover, eles levavam meses, anos, até para se deslocar de um lugar para o outro. Ainda no onde, ele cita ali Zabulon. Zabulon é a raiz da palavra pode estar ligada, a raiz da palavra pode estar ligada com o termo acadiano zabalu, que é carregar, e parece que igualmente significa exaltar. Nome do 10º filho de Jacó e o 6º com sua mulher Lia. A tribo de Zabulon, com o restante da Galileia, muitos sofreram com as guerras dos assírios, mas Isaías profetizou que alcançariam bênçãos compensadoras nos tempos messiânicos, no caso, no tempo de Jesus, né? Neftali, quer dizer lutador, também o 5º filho de Jacó, sua mãe foi criada por Raquel, Bila. No território de Naftali, Jesus passou a maior parte de sua vida pública. A planície de Genezaré, Betsaida, Cafarnaum, Corazim, todas ficam dentro de seus limites,
dentro dos seus limites. Em Neftali ficavam os quartéis centrais dos zelotes judeus. Aqui eu trago o mapa também para vocês verem, as divisões das tribos. Aqui fica o Mar Mediterrâneo. Então, Neftali e Zabulon, Mar da Galileia aqui, e aqui vai descendo, tem todas as outras cidades, que agora a gente vê de uma maneira macro, né? Lá a gente viu muito mais. Aqui está o Mar Morto, e Jerusalém logo abaixo aqui, abaixo de Zabulon. Ainda em onde? Cafarnaum. Cafarnaum é uma das cidades onde Jesus passa muito, e então isso é bem importante a gente entender, porque ela tem um significado espiritual importante. Seu nome se deriva do hebraico Kefarnaum, vila de Naum. Jesus a fez seu quartel-general por algum tempo e, portanto, se tornou conhecida como sua cidade. Finalmente, ele a condenou por sua falta de fé e predisse a sua queda. Era centro de cobrança dos impostos e posto militar do Império Romano. E ele não esteve lá por acaso, né? Como ele disse, ele veio para os doentes. E lá ele tentou, ele deixou muitas mensagens e não foi acolhido. Sinagoga é outro termo, de onde? Vem do grego sinagoge, que é assembleia, lugar destinado à oração. Serviam também para o funcionamento dos tribunais e para escolas. Era tudo uma coisa só na época, né? Enquanto durou o cativeiro na Babilônia, era impossível assistir ao culto no Templo de Jerusalém, e por isso ergueram-se sinagogas em diversas partes, dentro e fora da Judéia. Na sinagoga lia-se as escrituras e fazia-se oração. E ali também se ensinava a Torá, que era a lei, que era a parte educativa e que era a parte espiritual também, né? Aqui, gente, eu trouxe uma imagem de Cafarnaum, dos escombros daquele momento, e depois eu vou compartilhar com vocês o vídeo, eu não vou passar ele aqui, nesse material, depois tem o link, eu vou botar depois aqui no grupo e também lá no WhatsApp, um link no YouTube. Dá para ver todo esse vídeo, ele tem uns 9, 10 minutos, e o trecho entre 3 minutos e os 5, dá para ver exatamente Cafarnaum, explicada com detalhes, aonde Jesus pescava e estava junto com os pescadores e por onde ele se locomovia ali. E é muito legal de ver. Como? Aí a gente entra já mais para a parte do como, que é onde Jesus começa a proclamar. Proclamar como arauto, agir como arauto, sugere a gravidade e a formalidade do ato, bem como a autoridade daquele que anuncia em voz alta e solenemente a mensagem. A mensagem de Jesus, assim como a de João Batista, resume-se na pregação do arrependimento como forma de preparação do reino. O ouvinte judeu do primeiro século teria ouvido nessa proclamação uma advertência sobre o iminente dia do juízo. Então, tanto com o João Batista lá prenunciando Jesus e como diz no próprio Evangelho, né, aplainando as estradas onde Jesus iria caminhar com toda a dureza do João Batista, eles vinham trazer essa proclamação, essa advertência, na verdade, que esse dia do juízo chegaria, né? Que a gente vai interpretar ali na frente com o dia do juízo, que é essa nossa relação direta com a própria consciência, né? E com a própria consciência entendendo e se compreendendo mais, e a partir disso e também dos próprios ensinamentos do Cristo, mudando a nossa relação conosco mesmo, né? Mas claro, a linguagem para a época era uma linguagem mais impositiva, uma linguagem mais dura, né? Começando e foi ficando um pouco com João Batista e com os profetas anteriores a ele, mas com Jesus o jugo começa a ficar mais leve e o fardo mais suave. Aqui tem alguns termos gregos importantes para a gente ver, que é o evangelho, né? Ele quer dizer boa nova, boa notícia, boa mensagem, e reino de Deus quer dizer
estado interior de realização espiritual e moral. Porque isso é importante a gente entender, porque, primeiro, Evangelho não é um livro, não são os 4 livros que estão no Evangelho, nem os Atos dos Apóstolos. Ela é a vida descrita, a vida de Jesus descrita em todos esses evangelhos, pela ótica desses espíritos encarnados chamados apóstolos, e que são exemplos para que a gente possa praticar e nos transformar por meio da conexão com a nossa consciência e começar, a partir disso e da mudança interior, buscar essa realização espiritual e moral que é o reino de Deus, que por muito tempo para nós, quando a gente lê reino de Deus, isso está muito afastado e realmente não é algo que a gente conquista rápido, mas ele, por mais que a gente não tenha conquistado plenamente, isso não está numa distância em que a gente não possa acessar gradativamente, que é o que acontece a cada encarnação, a cada momento da nossa vida e por toda essa trilha de evolução que a gente tem aí pela frente, né? Então, em algum momento a gente sempre precisa iniciar e ela começa por essa autoconsciência e esse estado de interiorização de uma realização espiritual e moral que com Jesus, pela primeira vez na humanidade, é o único que traz uma filosofia baseada não só na confiança ou na fé, mas sim na prática do bem por meio da caridade, mostrando que a realização do ser humano, essa realização espiritual e moral, ela se dá por meio do outro, por meio de tu fazeres o bem do outro. E isso é uma mudança de paradigma incrível para a humanidade. Aqui agora a gente entra nas mensagens dos espíritos para retirar o espírito da letra, como a gente fala, né? A gente deu uma olhada geral nesse contexto da época, no contexto literal e também geográfico. E agora a gente vai entrar, eu trouxe 3 mensagens aqui do Emmanuel e uma do Miramês, que ambas elas pegam esse aspecto do reino de Deus e da transformação. E eu gostaria que a gente convido vocês para absorver um pouco dessas informações e a gente discutir na sequência esses textos a partir da ótica de cada um, que aí é o resultado que a gente precisa tirar de todos esses de cada um de nossos encontros, né? Para fazer uma mudança e uma relação um pouco mais forte com essa consciência de cada um. Então, a primeira mensagem do Emmanuel é a mensagem Levantar e Seguir, que está no capítulo 18 do livro Raiou a Luz. Ele pega o trecho de Mateus que diz assim: o povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região de sombra da morte, a luz raiou. Interessante que vocês vão ver, como eu já tinha comentado, nós estamos usando vários livros do Emmanuel que tá conjugado nessa série aqui, Evangelho por Emmanuel, tá? E aqui são todas essas reuniões de vários livros que a Federação Espírita colocou, onde ele detalha, ele faz esse estudo que a gente está se propondo fazer, usando as interpretações deles para tirar as nossas interpretações, pegando cada trecho do Evangelho e tirando esse espírito da letra. Tá? Então, ele pega esse trecho, que é o versículo 4, a 16, diz assim: referindo-se ao início da sublime missão de Jesus, o apóstolo Mateus classifica o Mestre como a grande luz que começava a brilhar para os que permaneciam estacionados nas trevas e para os que se conservavam na região de sombras da morte. Semelhante paisagem, todavia, não abrange tão somente os círculos das criaturas que se revestem de envoltório material, porque é extensiva a grande quantidade de seres terrestres que militam nos labores do orbe, sem a indumentária dos homens encarnados. Mestre, pois,
é o orientador supremo de todas as almas que permanecem ou transitam no mundo terreno. Sua luz imortal é o tesouro imperecível das criaturas. Os que aprendem ou resgatam, os que se curam ou que espiam, encontram em seu coração a claridade dos caminhos eternos. A multidão que estaciona nas trevas da ignorância e as fileiras numerosas dos que foram detidos na região da morte pelo próprio erro devem compreender essa luz que está brilhando aos seus olhos desde 20 séculos. Antes do Evangelho podia haver grande sombra, mas o Cristo vibra a claridade resplandecente de novo dia. Que saibamos compreender a missão dessa luz, pois sabemos que toda manhã é um novo apelo ao esforço da vida. O que eu acho mais importante desse trecho, desse capítulo, essa interpretação do Emmanuel, é que ele mostra, primeiro, que a gente tem hoje já uma luz, há mais de 2 séculos, né? Uma luz que nos mostra um caminho, e mais do que isso, ao exercitarmos esse caminho, ao a gente nos auto-iluminar, mesmo que isso seja 1% daquilo que a gente precisa atingir, nós e todos aqui que já trabalham no Centro Espírita e já têm algum contato, vocês já perceberam o quanto aqueles espíritos que nos acompanham acabam se transformando também. Então, quando a gente dá um exemplo, e por isso o exemplo não é só quando nós estamos junto com outras pessoas, né? Quando nós estamos aparentemente sozinhos, então tudo que a gente faz sozinho também é exemplo e conexão com os espíritos que estão à nossa volta, porque sim, eles estão à nossa volta o tempo todo, e sendo atraídos pelas conexões que nós fazemos por meio dos nossos pensamentos. Então, essa região da morte e da sombra, ela está nos dois planos, né? Na morte e da sombra que nós criamos para o nosso universo, junto com as pessoas que nós convivemos, né? Daquilo que a gente faz, né? E aquilo que a gente cria como significado para a vida, por meio das nossas reações, enfim, de bondade ou de maldade. E isso vai transformando para todos os lados também esses espíritos que nos acompanham. Então, estudar o Evangelho e se reformar intimamente para se conectar com a nossa consciência, primeiro essa consciência humana, para depois atingir essa consciência espiritual, que é o reino de Deus, essa conexão maior com Deus, é sim fazer um esforço de transformação nossa e dos que estão junto conosco. Então, quando a gente vai para a luz, a gente leva muita gente para a luz, assim como quando a gente vai para a sombra, a gente também leva muitos para a sombra junto com a gente, assim como nos levam também. A segunda mensagem, ela chama-se Rumo Certo, e está no capítulo 37, ou melhor, está no livro Rumo Certo, capítulo 37, chama-se Taxa de Sombra, o número do capítulo. E ele explica o seguinte: em matéria de tribulações, será justo salientar a taxa de sombra que comumente adicionamos à carga de provas salvadoras e regenerativas, que para nosso próprio benefício a vida nos deu a carregar. A rebeldia é sempre condição negativa, e em se manifestando conosco, na forma de inquietação desnecessária, é dos piores corrosivos da alma, frustrando-nos recursos de realização e oportunidade, serviço e tempo. Referimos-nos, sobretudo, ao sofrimento criado por nossas próprias atitudes de não aceitação diante da vida. Reflitamos nisso, podando as aflições que nos amontoam em torno das dificuldades naturais. Provavelmente no mundo teremos recebido parentes difíceis se o abraçamos à conta de companheiros destinados a experimentar-nos a paciência e a ternura, para breve se transfiguram em tesouros do sentimento. Estaremos faceando rude fracasso se nos dispomos a vará-lo com entendimento e coragem, ei-lo que se nos faz alavanca de apoio para os caminhos de êxito e segurança.
quando a prova nos visite, lição preciosa e natural na escolha da vida, aceitemos o que sejamos e servamos com tudo aquilo de que possamos dispor a benefício do próximo, com serenidade e compreensão, e estaremos livres da taxa de desespero que em qualquer sofrimento é sofrimento muito maior. Então, aqui ele está nos convidando a olhar para essa taxa de sombra, ou seja, para essa nossa sombra que a gente acaba deixando de lado, e que a gente não dá atenção, né? E que ela acaba movimentando a nossa vida, ela acaba orientando os nossos passos e acaba nos trazendo essa condição negativa de rebeldia, que é não querer se responsabilizar por aquilo que nós escolhemos. E primeiro a primeira consciência que a gente toma quando conhece o espiritismo é de que a primeira responsabilidade nossa foi a de ter aceito estar encarnado e estar encarnados com todas as responsabilidades que ela carrega, que são essas relações que a gente faz com todos aqueles que encarnaram junto conosco e que vão se aproximando de nós ao longo da vida, seja como amigos, como colegas de trabalho, e que vão sendo projeções de nós mesmos, dessa sombra, dessa grande sombra que a gente projeta e que projetam em nós, com todas as frustrações, com todas as relações materiais de possíveis perdas, de saúde, de descontentamento, e que se a gente consegue mudar a perspectiva, e é isso que Jesus vem trazer, uma perspectiva nova em relação a essa visão, inclusive para que a gente possa olhar a nossa psique melhor, ela começa a mudar, essa luz, esse foco de luz começa a se abrir para nós e os caminhos começam a ser um pouco mais leves, mesmo com dor e sofrimento, mesmo com dor, né? Porque o sofrimento ele ele pode ser escolhido. E o último que a gente traz aqui está no livro Irmão, no capítulo 13, chamado O Reino de Deus está próximo. Muitas vezes, disse-nos o Senhor, o reino de Deus está próximo. E até hoje milhares de criaturas aguardam-lhe a vinda, através de espetaculosos eventos exteriores. Muitos esperam-no por intermédio de cataclismos incombináveis e mentalizam telas fantasmagóricas, incompatíveis com a divina misericórdia que nos preside os destinos. Sem dúvida que semelhantes flagelos podem sobrevir a qualquer momento na experiência das criaturas e no campo da natureza. Contudo, longe de significarem o reino divino, apenas revelam imperativos de nova luta e com serviço mais áspero para quantos se afileiram nos quadros evolutivos da humanidade. O reino de Deus está próximo, sim, mas antes de tudo, em nossa capacidade de construí-lo por dentro de nós, através do céu que possamos oferecer à alma do próximo. Essa é uma das frases mais lindas que eu já li do Emmanuel, que resume muito o que o Cristo veio nos trazer, né? A caridade é esse céu que a gente pode oferecer à alma do próximo, em vários aspectos, seja até mesmo um sorriso, né? Atendamos ao cumprimento do dever que a vida nos atribui, colaborando quanto possível pela vitória do bem, a atender o amor que o Mestre nos legou e alcançaremos com a urgência possível o clima celestial para nós e para os outros. É por isso que Jesus igualmente foi positivo e justo quando afirmou: quando se vos disser o reino de Deus permanece ali ou acolá, não acrediteis, porque em verdade o reino de Deus está dentro de vós. E aqui ele inaugura uma nova perspectiva a respeito de Deus e da relação com Deus, da nossa relação com Deus, que ao mesmo tempo em que ele se projeta nas pessoas e em todas a natureza, em todos os acontecimentos da natureza, mas a nossa relação direta, ela só se dá por meio da própria autoconsciência, por meio dessa consciência que a gente vai adquirindo de nós mesmos e que é uma coisa muito íntima
e que é o que faz que a gente consiga, aos poucos, se transformar em seres melhores. É tão lento, gente, para alguns, para muitos de nós, mas mesmo dentro dessa lentidão, já é um recurso muito positivo dentro dessa caminhada que a gente vem fazendo aí de reencarnação. E, e esse, eu gosto muito desse próximo, né? Estar próximo. Quando ele diz isso, e eu acho que é uma das coisas mais fantásticas das palavras, das frases de Jesus, é que ela tem vários significados, né? E tu pode olhar ela realmente próximo em todos os acontecimentos, sejam eles bons ou não bons aos nossos olhos, mas principalmente estar próximo, se tu fechar os olhos, tu vai encontrar ele dentro de ti. Isso isso é muito abstrato, e ele sim é também muito concreto ao mesmo tempo, quando a gente se permite sentir essa presença, né? E é geralmente na solitude, né? Quando a gente encontra ou a solitude ou a solidão, quando a gente se aceita se encontrar nesse espaço de solidão que a gente entende que não tem nada de solidão, ou seja, é só afastamento de outras pessoas, mas que a gente está conectado com Deus. E quando a gente realmente consegue fazer alguma coisa de boa para o próximo, de verdade, com intenção, tá? E isso se reflete de uma forma muito, muito intensa dentro de nós, nos mostrando um pedacinho daquilo que a gente consegue atingir desse reino aí que a gente ainda tem muito que caminhar para encontrar, né? E aqui eu finalizo com uma mensagem do Miramês, que é um espírito que ele principalmente faz uma interpretação de todo o Evangelho, de todos os 5 livros do Kardec. Eu convido vocês a ler, quem não conhece. E ele também faz as interpretações do Evangelho. E ele pega um trecho do Evangelho do um trecho do Evangelho do Marcos, que ele explora da seguinte maneira. É o trecho que diz assim: depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia, pregando o Evangelho do Reino de Deus. Está em Marcos 1,14. Cristo Evangelho, olha como ele já começa, né? Já mostrando que o Cristo é o próprio Evangelho. É uma honrosa forma para o pergaminho de luz, cuja tarefa é melhorar as criaturas, principalmente as que sofreram, as que sofrem e choram nos caminhos da terra, ou nos planos ligados a essa velha casa de Deus. Depois que João Batista foi preso e executado pelo grande psicopata da história, Jesus viu que as veredas já se encontravam abertas e foi para a Galiléia pregar a mensagem de Deus, por onde encontrasse quem o ouvisse. E o mais importante é que disseminava a boa nova do reino sem alardear poderes e sem dominar consciência com a força que era peculiar a seu porte evolutivo e sem exigências muito comuns no meio do alto comando sacerdotal de sua época. Era ele o evangelho vivo, andando e falando das esperanças dos céus, nos ásperos caminhos da terra. A única pretensão observada em sua fala de luz era a ideia de Deus, pregando o amor que deveríamos sentir pelo Pai Celestial e o sentimento que deveríamos nutrir uns pelos outros, como forma invisível para a felicidade entre nós, homens e espíritos desvestidos da roupagem carnal. Sendo o professor primeiro da humanidade e com ele despertou para a vida mais consciente, não constrangia a ninguém. Procurava os modos mais simples e os meios mais saudáveis para estabelecer comparações, usando da natureza da sua mais alta disposição filosófica, para que todos pudessem encontrar a descontração mais rapidamente e assimilar os valores e lições apresentadas pelo seu deslumbrante verbo. Eu gosto dele porque ele é muito poético, né? É leve, mas ele traz aqui realmente essa visão de que, a partir das lições dele, e eu gostei muito dessa palavra que ele utilizou aqui no final, pudessem encontrar a descontração mais rapidamente. Porque com toda aquela vida cultural
e, e toda essa imposição das religiões que tinham da época e de todos os sacerdotes que queriam impor, né, a sua visão, a sua interpretação, existia uma grande contração das consciências, que se vocês olharem, se a gente observar muito bem, ainda existe em volta de nós e em nós mesmos. Se vocês observarem, nós estamos geralmente contraídos por todas essas situações nossas de falta de consciência sobre algumas coisas que precisamos melhorar, mas também pela opressão que a gente se permite e essa contração que a gente dá pela opressão das coisas materiais que a gente busca, sejam elas de cunho vinculado ao dinheiro, ou ao sucesso, vinculado à vaidade e ao egoísmo. E ele vem, eu gosto de escrever essa descontração, né? E para que a gente possa assimilar os valores e não ir para uma autocobrança, mas sim para uma autorresponsabilidade. E essa é outra mudança que eu vejo quando a gente começa a estudar o Evangelho, é que essa noção que o próprio Espiritismo nos traz, que é o Evangelho redivivo, né? Por meio sendo a terceira revelação, ela nos traz essa descompressão de que nós precisamos mais nos responsabilizar dos nossos atos, pensamentos, atitudes, enfim, do que necessariamente se martirizar, né? E só assim a gente consegue agir e ser mais leve para absorver esses valores aí que o Cristo nos trouxe. Então é isso, minha gente. Tem mais uma partezinha aqui que ele continua. Ele diz o seguinte: o evangelho que nós outros herdamos pelo amor do Cristo e que ora se encontra disseminado por toda a terra, representa uma gota do cálice que ele sorveu das mãos luminosas de Deus. A legião de espíritos que vive sob seu magnânimo comando não suportaria a quantidade maior do que ele ofereceu, por misericórdia. Mesmo assim, essa carece de sua assistência para não tomar outros caminhos. Os conceitos elevados que o Mestre deixou em nossas mãos são sementes de esperanças tais que, por vezes, não descobrimos seus valores imortais. Somente o tempo poderá nos responder com os resultados do futuro. Ao despertar da consciência, surgirão os problemas, apareceu a dor e os infortúnios se alargam em todas as direções da vida. E foi nesse turbilhão de experiências e lágrimas incontáveis que apareceu o Cristo Evangelho, dando soluções para os desacertos, acalmando as dores e aliviando as provas de todos aqueles que estavam dispostos a cultivar o amor onde fosse necessário. A vinda de Jesus à Terra foi uma resposta divina aos apelos humanos, provando assim o seu amor infinito pelos seus filhos. E esse mestre incomparável desapareceu da visibilidade física para alguns. Porém, para muitos, aqueles que não se esqueceram de seus enunciados, procurando viver seus preceitos de amor na divisibilidade de todas as virtudes enumeradas pelo Evangelho, ele está cada vez mais visível. Façamos igual ao Mestre. Depois que conhecermos a verdade, vamos anunciar o Evangelho na Galileia, em que moramos, pela palavra que soa, pelo exemplo que irradia. Aqui estão as referências. Depois eu vou deixar esse material lá para vocês. Esse era o conteúdo que eu quis trazer para vocês hoje. E queria abrir para vocês comentarem, perguntarem, falarem um pouco sobre isso. Que eu acho que essa mensagem, eu quis trazer essa parte, que já é o capítulo, uma parte do versículo 4, porque ela começa a nos introduzir nesse terreno divino que existe dentro de nós, para que a gente possa se abrir e encontrar realmente nesse evangelho uma conexão com o próprio eu. Né? Enfim, queria ouvir um pouquinho de vocês aí agora. Belíssimo. Adorei.
Muito bom. É, Aquilo que tu abristes, não dei bom dia, né? Cheguei mais tarde, estava sem meu computador em casa, te pegar no carro. Aquilo que tu falastes sobre a luz, né? Sobre as sombras, eu gostaria que tu falasse um pouquinho mais sobre. Eu entendi que a luz é a oportunidade que nós temos nessa reencarnação, que nos clareia, né, o caminho. É aquilo que nos é mostrado e que muitas vezes nós não enxergamos. Eu penso que seja isso que tu quis dizer, né? Não sei se eu entendi assim. Então, e que as sombras, nós podemos levar as pessoas para as sombras de acordo com os nossos pensamentos, nossas ações. Mas também, por outro lado, nós podemos ser levados para as sombras através dos pensamentos e ações daqueles que nos rodeiam. Então, não é muito fácil, né? Para quem convive num meio que não existe o entendimento do espiritismo ou da própria reencarnação, que eu acredito que seja a maioria das pessoas. São famílias inteiras descrentes da reencarnação, né? Isso, para quem é espírita, que entende um pouco, é muito difícil da pessoa não cair naquela sombra que os outros estão nos levando, mesmo que a gente entenda da parte espiritual, que eu acho que é a maioria. Eu, graças a Deus, nasci numa família espírita. Para mim é fácil ser espírita, né? Mas eu vejo assim muitas pessoas descrentes do espiritismo. Sabe, Dardane, que o que tu falou aí, eu queria trazer uma perspectiva, assim, primeiro que o nosso estudo aqui, eu gosto de reforçar que não é aula, é estudo, é justamente para que haja troca, e principalmente o estudo do Evangelho à luz da doutrina espírita, ela não necessariamente é somente um olhar da doutrina espírita, mas é um olhar de cada um de nós, de cada uma das nossas vivências e daquilo que a gente acha, aquilo que a gente entende como faz mais sentido, e essa nossa troca é justamente para que a gente consiga moldar um pouco mais os nossos pensamentos e trocar realmente, né, percepções. E essa é uma interpretação muito importante, e durante muito tempo eu fiquei pensando sobre essa relação do espiritismo, né, o quanto o espiritismo faz a diferença, e o quanto a gente tem que olhar para o que o Cristo trouxe e que o Espiritismo explorou de uma forma mais aprofundada, tá? Por quê? Porque se a gente for ver Jesus, que é o governador do planeta, se pronunciou espírita, certo? Ele não era espírita. Não é? Vamos dizer assim, espírita, a própria palavra espírita é uma convenção que foi dada pelo Kardec, né, para definir uma doutrina filosófica e que depois a gente explorou de maneira mais ostensiva para desenvolver essa relação com o plano espiritual. Mas a base moral, a base filosófica moral do Cristo permanece independente de religião, Com independente de certeza, crédito e independente com certeza. de qualquer ótica em relação a mesmo o depois dessa vida. Por que eu quero trazer isso? Porque a perspectiva do Cristo é uma perspectiva universalista, assim como a própria perspectiva da casa de João Pedro, né? Eu Sim, vejo assim, eu estou trazendo aqui a interpretação do Juliano, tá? sim. E essa visão universalista acolhe a todos os pensamentos, e quando a gente diz acolhe todos os pensamentos, acolhe todas as luzes e todas as sombras que se aproximam de nós. E é esse, para mim, a grande diferença do Cristo para todos os outros mestres de outras filosofias. É Uhum. que ele olha para o amor e para a caridade, que tem um aspecto que não Cabe em qualquer religião. exatamente. E se vocês observarem o Evangelho segundo o Espiritismo, lá na introdução, o Kardec explora o quê?
ele diz assim, olha, tu pode olhar as religiões em todas as épocas se ativeram a todos os aspectos dogmáticos, a toda a relação realmente de dogma e de comportamento por meio das formas como eles foram definidos, que deveria ser um comportamento correto ou não, mas a parte da moral ficou intocada. E foi a que o Kardec mais explorou. Tanto que, se tu for ver, ele pega trechos dos evangelhos, ele não segue Mateus, Lucas, e vai estudando, detalhando cada um deles. Por quê? Porque ele pega exatamente a essência do que a gente precisa extrair para poder, ao longo de várias vidas, né, não só dessa, a começar por essa, essa Eu vejo mudança de olhar. aí que eu vejo a diferença, que eu enxergo as respostas no Espiritismo por acreditar na reencarnação, Sim, né? Que as outras religiões, em geral, não acreditam, né? Não verbalizam, né? Então, eu acredito que a diferença no Espiritismo e das outras religiões é a reencarnação, sim. porque as coisas não iniciaram e não vão terminar nessa vida. Então, a necessidade da ética, da moral, do amor, da caridade, faz sentido para nós. Sim. Ela vai Né? muito além desse momento Muito presente, né? além, né? Realmente, faz sentido. Então, para mim, é a grande diferença. Agora, falando em religiões, a grande diferença é a reencarnação. Com certeza. Como diz o livrinho do Dr. Ivan, a reencarnação é a única, eu não recordo o nome dele total, mas é a única esperança, né? É a verdadeira esperança, porque nós teremos a luz, né? A oportunidade da luz a cada reencarnação, como tu disse, a cada dia, a cada amanhecer, nós podemos mudar. Sim. Mas eu trago também uma outra perspectiva que é o seguinte, Talane, que é muito importante. De nada vale a gente poder reencarnar 10 milhões de anos se a gente não absorver a proposta do Cristo, ou a proposta de amor e de caridade. Porque a gente pode... por isso que eu vejo que ele é um consolador, porque nos mostra uma perspectiva mais ampla, mas, ao mesmo tempo, essa amplitude nos traz mais responsabilidade ainda. A gente tem Com que começar certeza. agora, porque a gente já sabe que o caminho é longo, né? E Quanto mais aí... a gente adquire conhecimento, mais a gente sabe que não sabe coisa nenhuma Exato, e tem uma grande responsabilidade cada vez maior. exato. Que é a diferença daquele que ainda não entrou num caminho, né, de consciência, né? Nós temos um nível muito ínfimo de consciência de nós mesmos, né? Mas essa parte da consciência e a luz é muito, muito bom. E realmente a gente, conforme a gente vai se libertando, a gente vai conseguindo ficar mais leve. A dor, às vezes a gente passa por situações que mais, como eu já tenho mais idade, já vivenciei muita coisa, a gente olha para trás e diz assim: meu Deus, como é que eu consegui passar por tudo aquilo? Né? Eu era assim, tão inexperiente, tão sem consciência, tão sem estudo, e vivi tudo aquilo, e não me parecia assim tão desesperadamente pesado. Sim. Né? Então, com o passar dos anos, a gente vai ver, não é isso, Sandra? A Sandra também pode falar ali, que com o passar do tempo, a gente vai ver tudo aquilo que a gente viveu, não sabe como é que conseguiu passar por tudo aquilo. Então, eu penso assim, é uma grande proteção, porque tantas coisas diferentes do caminho que a gente seguiu, a gente podia ter seguido muitos outros, né? Negativos, caído para as sombras, né? Por ter ao seu lado seres sem luz, né? Com outra mentalidade, e se passou por aquilo tudo, e olhamos para trás e dizemos, como é que a gente conseguiu viver? Até a gente pode ver os tempos idos, né? Outras épocas, outras eras, outros séculos, né?
que as pessoas conseguiam sobreviver por aqueles horrores todos. E aí, vivendo no momento atual, né, do mundo, estamos vivendo um horror, um momento de horrores, né? E nós temos agora, mais do que nunca, mantermos a nossa consciência, a nossa paciência, a nossa capacidade de entender os outros. Sim. Para conseguirmos passarmos novamente pelo meio das trevas, devagar, sem chamar atenção, para superarmos tudo isso, para uma nova reencarnação. Mantendo a confiança na misericórdia divina, né? Porque ela tá, por mais que exista caos, ela tá ativa no meio desse caos, né? É o exemplo do que tu acabou de dizer, de que aconteceram vários caos dentro da tua vida, assim como de cada uma das nossas vidas, mas a gente se mantém por essa misericórdia divina, né? Que está mantendo tudo numa ordem que a gente não consegue compreender ainda, né? E o Pois é. Espiritismo tenta nos explicar. A gente está tentando aprender essa ordem que é o reflexo das nossas ações e das nossas reações. Né? De vidas passadas também. Sim, sem dúvida. Daí as nossas respostas. Porque certamente muitos de nós já estudou Espiritismo trocentas vezes em vidas passadas, né? Sem dúvida. E em E a gente outras lê vidas, uma frase e já sabe. exatamente, em outras vidas estava falando mal do Evangelho e agora vem aqui falar bem Sim, do Evangelho, né? exatamente. Não é por acaso que estamos aqui. Exatamente. Muito boas tuas aulas, vou deixar os outros falarem. Legal, legal, muito bom. Importante a gente trazer as nossas perspectivas. Bom dia a todos. Juliano, mais uma vez, ótimos novos conhecimentos, como sempre. Agora, deixa eu fazer um comentário. Eu sempre falo lá no grupo de passe que a Casa da Cleia, todo mundo é espírita. O marido trabalha no Cavaleiro de São Jorge, o filho trabalha no João Pedro, enfim. Eu sempre digo que até o gato na Casa da Cleia é espírita, mas isso de brincadeira. Só que hoje eu constatei que a Neide Matoso tem um gato espírita. Vocês conseguiram vê-lo? Não vi. Esse é o meu comentário. Não vi. Mostra para eles aí, Neide. E eu tenho um cão espírita que não sai do meu lado aqui, no meu pé. Eu pensei que fosse um gato. Eu tenho um cão espírita. Eu pensei que era um gato. Você brinca que a Cleia, a casa dela, até o gato é espírita, aí eu vi você fazendo carinho nele. Não, eu tenho um gatinho. É um gatinho espírita. Ele está precisando muito. E com esse professor aí, ele vai longe. Sim, ele veio de livre e espontânea vontade, e aí eu vi que pela primeira vez... Gente, falei, para espantar um pouquinho o frio. Muito bom. Um abraço a todos. Um abraço, obrigado. Os bichinhos aprendem também, a gente que não ignora, eles estão introjetando, eles estão na evolução, né? É do átomo ao arcanjo. Eles estão absorvendo. Foi bom tu falar isso, Renato, porque me lembrou uma passagem do Chico, que ele fala, dos relatos, né, daqueles amigos deles que estavam sempre nos momentos de psicografia, e teve um dos livros que ele estava psicografando inteirinho, se eu não me engano foi Paulo Estevam, e que tinha um sapão assim que ficava do lado dele. Toda vez que ele vinha escrever, tinha aquele sapo que vinha e ficava junto dele, né? Cara, a gente não sabe o que está acontecendo ali, mas depois eles relatam que o Chico fala que o humano, muitos dos animais estão junto de nós para aprender também, né? E eles são seres em evolução, como a gente. Claro que com uma consciência diferente, mas foi muito importante falar isso, porque faz todo sentido, né? Foi engraçada essa história do sapo, porque me veio à minha infância um sapão desses enorme que eu vi, que o meu pai, ele chamava o sapo, eu achava assim uma coisa absurda isso, porque ele de manhã cedo ele chamava o Chico, e o Chico vinha todos os dias de manhã e ele era enorme. Eu nunca vou esquecer isso, agora tu comentou do sapo, eu me lembrei.
São seres em evolução. Tu acha que eles não entendem? Entendem sim. Mas Bom eu dia, gostaria. professor. Primeiro a senhora. Ah, tá bom. Não, o que eu gostaria de complementar, que a Marlene estava, o pessoal estava falando, né, de que realmente nesses tempos que o mundo vive, um tempo tão dolorido, com tantas perdas de familiares, de amigos em função da pandemia, feliz daqueles e bem-aventurados aqueles que têm uma visão espiritualista, que acreditam na reencarnação. Deve ser muito difícil assimilar as perdas para as pessoas que acreditam que a vida é só o que nós estamos enxergando aqui, que ela só existe do nascimento até a morte, porque isso traz para o ser humano uma ideia de que não tenham depois, de que não existe um propósito maior. Então, como nós somos bem-aventurados, felizados, inclusive estarmos aqui nessa manhã de sábado, com Juliano nos trazendo a mensagem do Evangelho e reiterando que, mais do que levar as palavras de Cristo, mas pelo comportamento, pelas atitudes, ser o Evangelho de Cristo, não é? E eu gostaria, então, de trazer essa colocação. Eu gostaria de colocar assim como iniciante, né, nesse grupo, mas que a gente percebe que esse entendimento de sombra, né, ela, às vezes, as pessoas que não têm o conhecimento, o mínimo conhecimento espírita, eu estou iniciando, então eu me sinto também gratificada pelo entendimento da necessidade e do entendimento que nós reencarnamos, né? Que a nossa vida não termina, a nossa responsabilidade não termina na nossa morte. Nossa responsabilidade com nossa evolução, ela é eterna, né? Em adquirir conhecimentos. Mas como a gente observa, ouvindo a Darlane também, que é difícil conviver com pessoas que não têm o mínimo entendimento, mas se houve colocações, por exemplo, assim, não existe convivência neutra, né? A neutra o que eu entendi agora, eu consegui entender essa colocação popular, né? Que não existe convivência neutra, é a influência que uma pessoa faz na outra, a influência de sombra negativa que as pessoas estão sentindo, mas não sabem como expressar, não tem o entendimento espírita, só sabe que pode estar sendo obsediada, né, pelos espíritos encarnados e não está sabendo como entender aquela situação. Então, é difícil conviver com essas pessoas, né? Não sei se eu fui clara no meu entendimento, no que eu entendi. Muito clara, Cleonice. Mas acho que e depois desse entendimento, a minha visão é de que a gente acaba se surpreendendo ainda mais quando se dá conta de que o contato com essas obsessões, sejam de encarnado para encarnado, ou de desencarnado para encarnado, ou o contrário, todas as variáveis que tem, ela está relacionada com a forma como a gente absorve isso. E aí é mais um aspecto da responsabilidade que a gente tem não só nessa caminhada de encarnação, mas na responsabilidade dentro dessa encarnação mesmo. E a gente começa a se dar conta, e aqui as psicólogas do grupo, né, podem falar melhor do que eu, né, a gente começa, que é uma das grandes viradas na autoconsciência, por meio da psicologia, e eu vejo que com Jesus isso se amplia ainda mais, é se dar conta de que aquilo que a gente atrai de bom e de ruim está mais dentro de nós do que no outro. Então, por mais que esses aspectos
que nos influenciam, sim, a todo momento, porque se conecta, porque nos perturbam, é porque realmente se conecta com algo que está dentro de nós. E isso é para ampliar a nossa consciência daquilo que a gente precisa mudar, e na medida que a gente consegue fazer essas pequenas transformações, a gente começa a ver até mesmo o afastamento dessas pessoas que vinham e é isso que Kardec mostra de forma bem detalhada no livro dos médiuns, e que eu consegui explorar de uma maneira bem sintética na aula, é o quanto essa atração é como um imã. Essa atração ou a forma como a gente repele essas energias, ela está vinculada com o imã que a gente tem dentro de nós, que está conectado com o do outro. Então, é um desafio enorme, e para mim o maior desafio é se dar conta, ter autoconsciência de que nós somos o principal imã desse processo. E aí é onde eu entendo que o Evangelho de Jesus promove essa renovação, porque quando ele diz que faz o fardo ficar mais leve e o jugo mais suave, é que tu vai continuar tendo o fardo e vai continuar tendo o jugo, entende? Tu vai tendo os dois, mas é que vai ficar mais leve porque a tua compreensão de ti e do outro vai ampliar. E aí não só ampliar porque tu vai acolher isso com amor, a tua própria sombra como a sombra do outro, mas também vai entender que esse processo é o que faz a gente se transformar. É esses atritos, pequenos atritos, que faz a gente transformar esse carvão em um diamante no futuro, né? Mas realmente é um desafio enorme. Eu gostaria de fazer não digo complemento, mas como é que eu enxergo isso que a colega colocou. Para nós, também é uma oportunidade de aprendermos com essas pessoas, é uma oportunidade da nossa autoevolução, uma oportunidade de praticarmos um pouco de caridade tentando ajudar essas pessoas, e também uma oportunidade de nós praticarmos o nosso livre-arbítrio, porque isso nos coloca à prova de muitas coisas, que caminho tomar. Bom dia. Isso tudo é no nosso dia a dia, né? Não precisa ser só dentro de casa, não precisa ser as coisas mais difíceis dentro da família, mas na nossa profissão, no nosso caminho fora do nosso círculo familiar, né? Tem tudo a ver com cada momento, com o nosso pensamento e o que a gente pode alterar no rumo da vida dos outros, favorecendo, facilitando, né? Não precisa ser só na família. Então, a gente pode ampliar bem essa energia, vamos dizer assim, auxiliando aqueles que não têm nem nada a ver, nem coisa nenhuma conosco, até profissionalmente, né? Coisa nenhuma, entre aspas, né? Porque se está junto lá profissionalmente, é porque a gente está tendo a oportunidade de fazer alguma coisa pelo outro dentro da nossa profissão, seja ela qual for, um pedreiro, um carpinteiro, uma cozinheira, qualquer um, né? Pode fazer o melhor de si para o outro. Não precisamos estar sempre pensando, a minha família, o meu amigo, aquele que convive no meu dia ali. Não, é geral, é amplo, a gente pode ampliar essa energia, essa vibração, essa laço, esse círculo N vezes mais. E as oportunidades, às vezes, a gente não enxerga, ainda não enxerga. E elas estão na nossa frente ali, ó, bem junto de nós, né? Como estava vendo naquele livro, né, do Miramês, Deus está perto de nós, como é que é próximo? O reino de Deus está próximo, bem próximo. Que somos nós mesmos. Basta a gente olhar para dentro da gente e poder desenvolver tudo isso aí. Acho que o caminho é esse. Bom dia, professor Juliano e os irmãos. Eu agora, os últimos comentários sintetiza tudo o que eu estou passando neste momento, e existe essa grande oportunidade, e para que haja êxito, eu passo por uma degladiação íntima muito profunda, muito grande.
mas eu tenho a confiança e a certeza de que isto será resolvido, porque vai ser o da minha próxima pergunta eu creio que Deus é justiça e amor. A justiça lapida o homem e ela causa algumas dores, e o amor é o bálsamo. Bom, agora eu quero perguntar ao senhor o seguinte: quando o senhor falou que aquela autoridade judaica contestou Jesus, desdenhou de Jesus, falando sobre o Deus que Jesus prega naquele momento. E depois me lembrei de uma outra passagem da Bíblia que diz que mostraram a moeda para Jesus, e Jesus disse: dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Me parece que ali que Jesus foi condenado duplamente, né? Por dizer que César não era Deus e que o Deus que Jesus fala é contrário ao Deus dos judeus. Eu sempre me pergunto o seguinte: como é definido o Deus dos judeus, diferente do Deus de Jesus, que nós sabemos como é que é? Excelente pergunta, Paulo. Vou tentar explicar da seguinte maneira. A ideia de Deus, do Deus único, tá? Que aí tu trouxe vários aspectos, tá? Quando ele fala sobre a questão da moeda, ele tá simplesmente perguntando para esse ser, vamos dizer assim, qual o Deus que ele segue. Porque qual foi um dos maiores diferenciais de Jesus? Não foi trazer o Deus único. O Deus único foi trazido por Abraão, continuado por Moisés, dentro de um politeísmo gigante, né? E principalmente na cultura grega, um rei ou um imperador, ele era um deus, e por isso na moeda ele estava o Mamon ali, ele se referiu a Mamon. E essa era a definição do Deus não para os judeus, mas para os gregos. Isso é importante separar. A tua pergunta foi importante para isso, porque para os gregos existiam vários deuses e existia uma troca de deuses constante, porque mudava o imperador, mudava o deus deles. Eles não acreditavam no Deus único dos judeus, que é o Deus que a gente entende como esse Deus poderoso e é o mais importante, né? Que existem outros deuses, mas como o próprio os 10 mandamentos diz, o segundo mandamento diz, terceiro, que é para que nós não coloquemos acima do Deus principal outros deuses, ou seja, aqueles que a gente ama de alguma forma e idolatra, seja os nossos familiares ou seja qualquer outra entidade divina. Então, acho que para separar, para responder um pouco a tua pergunta, para os gregos existiam vários deuses e essa era a relação desse diálogo. É isso que Jesus apresentou quando ele falava entre Deus e Mamon. Quando tu olha para Mamon, tu está olhando para o Deus que está na moeda, para o Deus que tu projeta nas pessoas, porque a gente vive um processo de idolatria desde aquela época até hoje. Então, a gente idolatra, muitas pessoas idolatram Chico Xavier como um deus. Algumas pessoas, integrantes da casa, idolatram o próprio Dr. Ivan como um deus. E isso é muito importante a gente se dar conta que são seres fantásticos, seres em evolução, assim como nós. Isso é consciência, gente, de que estão num processo de evolução assim como nós, em estágios mais elevados, outros menos elevados, outros no mesmo estágio, mas em conjunto de nós, mas não são deuses. Então esse processo de idolatria é o primeiro que o Jesus tenta desconstruir, mas principalmente conectando Deus como um pai, porque Moisés já tinha desconectado Deus dos demais outros deuses, mas era muito mais ainda como uma visão de imperador que impunha leis. E Jesus vem mostrar que Deus é o único Deus, mas é o Deus Pai. E aí é uma relação de amor, uma relação de caridade, de construção, de interiorizar esse Deus junto da nossa vida. Então, eu não sei se eu consegui te responder bem, mas
Essa é a diferença, tá? O Deus dos judeus é um Deus único, né? Mas e lá no próprio na Torá está muito claro que é o Velho Testamento, está muito claro que não pode existir um Deus maior do que o Deus Supremo, né? Que é o nosso Deus. Agora, existirão outros deuses. A gente só precisa ter consciência de que o Deus dinheiro, que a gente dá tanto valor, o Deus emprego, ou o Deus mesmo da saúde em excesso, né? Eu digo a saúde em excesso é tu ficar fascinado pelo teu processo de estar saudável, que chega a ser um processo até de querer estar sempre conectado com as coisas que só te deixam saudáveis do lado do ponto de vista físico, e tu esquece a parte psicológica e moral, também são deuses e são formas de idolatria que Jesus tentou mostrar que não era um caminho saudável, vamos dizer assim. Muito obrigado, satisfeito. Nada. Bom, Juliano, eu queria ressaltar 2 pontos aí. Eu gostei muito da parte lá do Emmanuel, né? Principalmente quando ele refere que está tudo dentro de nós, né? O reino de Deus. E aí vai de encontro, ao encontro, na verdade, que a Darlane falou, né? Tudo nos toca de forma diferente, sabe? Então, por exemplo, o próprio caminho, cada pessoa ela é afetada de forma diferente por um tipo de mensagem. Então, por exemplo, para nós é muito mais simples, acreditando na reencarnação e aquilo que Kardec colocou para nós, se torna mais fácil compreender a vida e tentar vencer nossos obstáculos internos. Está tudo dentro da gente. Mas para outras pessoas não é assim. Eu conheço pessoas que se conseguem colocar parcialmente em prática os ensinamentos de Jesus, baseado em outras filosofias. Sabe? Uhum. E eu, no momento, eu contestava isso. Eu fui um grande... Quando você se empolga, quando você é um neófito por uma coisa, né? Quando eu descobri o espiritismo lá pelos meus 18 anos, eu começava a achar que todo mundo que não pensava da mesma forma era inimigo. E eu começava naquela tentativa esdrúxula de tentar convencer as pessoas, quando são as pessoas que devem ser convencidas, é de foro íntimo. Nenhuma mensagem externa vai tocar seu coração se aquilo não estiver lá dentro, se ela não tiver campo fértil, como disse Emmanuel. E hoje eu entendo perfeitamente que uma mesma mensagem de Jesus, decodificada de diversas formas, pode atingir melhor se encontra o campo específico dentro da gente. Então, um evangélico, eu conheço pessoas que se estão muito bem e tentando se melhorar como um bom evangélico, porque esses dogmas, essas, digamos assim, máscaras, somos nós que fizemos, né? A grande religião de Deus é a fraternidade universal, não existe religião. Mas nós precisamos dessas máscaras ainda, né? Agora, o principal é descobrir que está tudo dentro da gente. Então, eu adorei a tua parte quando você mencionou ali, que falou a Darlane e a Cleonice sobre essa influência negativa, essas sombras dos irmãos que nos afetam, ela só vai nos afetar se ela encontrar respaldo, eco dentro da gente. E aí a parte do Paulo foi maravilhosa. É uma degladiação diária contra nós mesmos, né? E tem que ser assim. Eu comecei a chegar ao final da noite e falei, mas espera aí, onde foi que eu me desarmonizei hoje? Porque alguém me disse isso e me afetou. Claro, afetou porque aquilo ainda está machucado dentro de mim também, não só no irmão. A gente costuma pôr a culpa nos outros, né? Eu fiquei mal porque o outro me transferiu energias ruins. Não, você deixou que aquela energia ruim fizesse eco dentro de ti. Então, mas tudo tem solução. Mas passa por essa visão de você saber que está tudo dentro da gente. E aceitar, porque a gente quer colocar a culpa fora, sendo que nunca vai se chegar a uma solução dessa forma. Sabe? Quando você aceita que os problemas seus estão dentro de você mesmo e precisam ser trabalhados. Uma vez eu vi uma coisa muito interessante de uma entidade, de um Exu, que falou assim, olha, está tudo dentro de você, você não precisa resolver seus problemas, mas você precisa enfrentá-los.
Porque quando você enfrenta, uma hora você vai resolvê-los. Normalmente nós fugimos dos problemas. E aí é que nós adiamos a solução deles indefinidamente. Porque quando você está focado naquilo, você atrai as energias, que as energias divinas, as bênçãos de Deus estão em toda parte, em volta de nós. Só precisamos conseguir sintonizá-las. E nós só conseguimos sintonizá-las quando a gente está de boa vontade, admitindo nossas falhas, mas querendo corrigi-las. Foi muito boa. Eu penso que tu falasses a respeito de querer convencer os outros a respeito da doutrina, e que a gente não pode convencer as pessoas se ela não tem nada que aceite, né, que ela possa aceitar, mas ao falarmos ou darmos alguma coisa como exemplo, nós podemos plantar uma sementinha, né? E aquela sementinha germina um dia, né? Puxa vida, aquele fulaninho me falou tal coisa naquele dia, já passaram tanto tempo, e aí aquilo ficou no mental, ficou no ser, o teu exemplo, tuas palavras, a tua maneira de falar as coisas para... Aí dá um clique. Aí ele vai ler alguma coisa a aquele respeito e aquilo vem à tona e aí ele vai começar a unir, né, os pensamentos. E aí pode haver uma melhor aceitação da doutrina, um melhor entendimento e, quem sabe, aí abrir um espaço para a luz, para o entendimento do caminho. Com certeza. Não pode deixar de falar, eu penso. Eu vejo aqui em casa, sabe? Meus filhos não são muito adeptos e eu abordo certos temas sem falar da religião, sem falar do espiritismo, vou colocando as ideias espíritas numa conversa coloquial. E aí eu estou plantando essa sementinha. Claro. Dizer é que no começo, quando eu era muito jovem, eu tipo batia de frente. Não, porque as coisas são assim, porque Kardec disse assim, porque faz muito sentido. Não é assim. Tem que ser sutil, como Jesus foi sutil. Imagine o que ele fez há 2000 anos atrás, naquela época, com os ensinamentos da época, ele plantou, sem se abalar com o que os outros falavam, como o Juliano colocou ali, né? Como o Juliano estava dizendo. Ele mantinha calma, sabendo que aquilo ia frutificar no futuro. Aí, legal. É importante esse exemplo que tu trouxe, Júnior, porque me lembrou as cruzadas, né? Esse tipo de comportamento é uma reprodução do que mostra como a interpretação tem vários ângulos. E as cruzadas é um grande exemplo. Se vocês forem observar o que dizia na bandeira, nos escudos da cruzada, dizia o seguinte: misericórdia e paz. Para quem? Para quem? Entende? Para quem está do lado da espada e do escudo, né? Então, isso é muito importante. Muitas vezes a gente tá com a palavra do Cristo, ou falando em Cristo, mas está com a espada e com o escudo. E o que o Cristo sempre, inclusive naquele momento em que ele foi ser preso, em que ele fala para Pedro, diz assim: desembanhe a tua espada. E ele estava indo foi lá e cortou a orelha cortou a orelha do centurião. Desembanhe a espada, que quem com espada fere, com espada é ferido. E essa mensagem já estava lá, e as cruzadas vieram depois. E a gente, diariamente, acaba sendo um cruzado quando a gente se acha dono da lei divina, né? E, na verdade, não é. Nós somos digladiar. Então, a gente precisa baixar a guarda e as armas e deixar Deus falar por meio de um exemplo mesmo. E eu acredito também, assim, que eu acredito que como cada um está num grau evolutivo, talvez aquilo que a gente acha que não entende, talvez ali ele já esteja num entendimento bem maior do que a gente possa imaginar. Então, eu acho que também tem que ser respeitado. Sem dúvida. Coisa boa, gente, ver todo mundo falando. Da próxima vez eu vou trazer menos conteúdo para ter mais tempo para a gente falar, porque essa é a parte mais rica do nosso estudo. Eu acho que isso Deixa eu comentar sobre a sementinha, aquela que deveria se plantar, que um dia germina. Eu tenho um cliente que é a paróquia Coração de Jesus, ali no
no Higienópolis, e o padre, como sabe que eu sou espírita, às vezes me provoca com uma pergunta, eu devolvo outra e tal. Determinado dia, falando sobre o ateu. E ele disse, olha, ateu, deixa ele entrar num avião e pegar uma turbulência séria. A primeira coisa que ele vai dizer é, meu Deus. Assim como, por exemplo, as paredes, aquele texto das paredes de um hospital. Muitas vezes, quando uma pessoa está num hospital ali, ele começa a ver que tem um Criador, que a natureza não veio do nada. E são nesses momentos. E essa foi a maneira como eu fui aportar na casa de João Pedro, há 20 e poucos anos atrás. Estava com 7 úlceras, uma perfurada, e alguém me levou lá para falar com o doutor Ivan Hervé. E ele colocou as mãos fechadas sobre as minhas mãos abertas e disse, como é que tu está vivo? Olha o que tem, antes de passar pela saúde, tem que passar na limpeza. E dali foi uma continuidade que estou eu aqui. Bom dia a todos. Igualmente. Bom dia, obrigado pelo relato, Renato. Obrigado, gente. Bom, já são 11h29, eu queria, se alguém mais quiser falar, até porque eu tenho um compromisso também, eu queria pedir licença para vocês, agradecer esse espaço, né, e que a gente consiga dar continuidade a esses momentos de compartilhamento de perspectivas, né, a partir de alguns conteúdos que a gente traz. E aí fazer frutificar um pouco mais esse Evangelho de Jesus dentro dos nossos corações. E fazer com que a Casa de João Pedro seja cada vez mais esse foco de luz, na trazendo essa luz universal para todos aqueles que procuram, né, e que nos procuram, seja individualmente ou coletivamente dentro da casa. Né? Muito obrigado, gente.